Caio Blinder, jornalista desde os tempos da máquina de escrever Olivetti. Foram 5 eleições em 4 anos. Theodor Herzl, Davi Ben-Gurion e até mesmo Ziv Jabotinsky se reviraram nos seus túmulos. Israel tem agora a coalizão de governo mais conservadora de sua história. Setores mais conservadores na diáspora festejam a volta de Netanyahu ao poder, mas a grande maioria dos judeus fora de Israel estão apreensivos a destacar nos Estados Unidos, onde são liberais na política e na religião. A Nova Israel é um teste de lealdade para os judeus na diáspora e para com seus cidadãos. Sionismo e apoio institucional estão acima do governo de plantão em Israel. O atual desafio é flagrante. Existe uma crise de relacionamento entre Israel e a diáspora. Como resgatar o romance? Esses e outros temas instigantes e sempre atuais serão analisados pelo nosso querido Caio Blinder, muito obrigado pela presença, que iniciou sua carreira de jornalista em 1976 na imprensa judaica brasileira e vive e trabalha nos Estados Unidos, tendo participado como comentarista durante longos anos do programa Manhattan Connection. Obrigado pela presença, Caio. Estou passando para você o microfone. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Hag Sameach, Feliz Natal, Happy Holidays, né? Se vocês quiserem. Sim. Democraticamente, temos que desejar parabéns ao presidente diplomático Lula no Brasil e eleição democrática em Israel, parabéns ao Netanyahu, né? Então, eu estou sendo bem salomônico aqui, né? Para não criar um problema, mas tem um suspenso jornalístico, porque no caso de Israel, embora o Netanyahu já foi convocado pelo presidente do país, o Herzog, a formar o governo, ele ainda está negociando. Então, tecnicamente, não tem um governo, a coalizão nova ainda não assumiu, porque ela não tem um governo novo, ele pediu um respiro aí de 14 dias. Então, mas parabéns, né? Netanyahu, conhecido como o mágico, né? Conseguiu mais uma mágica, e dia 1 de novembro ele conseguiu, com seus aliados, né, voltar ao poder. Nós vamos ter uma confirmação nos próximos dias. Bem, eu sei que eu estou num público basicamente carioca. Eu chamei minhas bases paulistas para essa conversa, né? E não sei gente de fora, eu chamei nas redes. Eu tenho uma premissa que a grande maioria é de gente da comunidade, mas tem gente que não é da comunidade. Em contrapartida, eu também não quero ser muito pedagógico na conversa. Esse é um papo. Então, eu vou partir também de uma premissa que os elementos básicos do que eu vou falar, as pessoas têm as informações básicas. Eu não quero parar no que eu vou expor agora para, né, me perder muito em algumas explicações didáticas, assim, achando que as pessoas mais ou menos sabem do que se trata, né? Bem, eu não quero fazer um discurso, isso aqui não é uma preleção, não é uma aula, é um papo, então eu vou fazer umas rápidos apontamentos, né? Dividindo em 3 partes, e depois eu quero ouvir as perguntas, né? Porque eu tenho mais perguntas do que vocês. É uma situação tão assim perplexa para mim, por isso que eu topei essa conversa e o tema que eu propus. Eu agradeço ao Moisés que me fez o convite, Moisés Fux. É o seguinte, eu dou palestra desde sempre, né? Há mais de 40 anos que eu dou palestras, inclusive na comunidade, em função da minha atuação jornalística. E já dei muito Zoom na pandemia e tal, mas eu nunca falei de coisas tão pessoais como eu vou falar agora. Eu sempre fui muito clínico no meu papo, mas eu acho que a situação extraordinária exige algumas confissões e mais franqueza pessoal na conversa, né? Coisas que raramente eu faço publicamente. Isso aqui é público, né? Tem pessoas ouvindo esse papo, né? Então, eu vou ser um pouco mais cândido, porque eu sempre, na minha função de jornalista, eu nunca quis misturar tudo. Eu vou misturar um pouco mais dessa vez, porque esse é o objetivo dessa conversa, né? Estou discutindo basicamente a minha conexão e minha desconexão, né? Com um monte de coisa que está acontecendo. Bem, meu raio-x, rapidamente. Tenho 65 anos, né? Eu nasci logo depois, menos de uma década depois, né, da fundação do Estado de Israel. Sou um judeu do Bom Retiro, de São Paulo. Estudei em escola judaica, né, no Renascença, do maternal até o final do ginásio. Eu vivi no gueto. Minha vida era basicamente judaica até
até ir para o antigo colegial, né? Para quem é mais velho vai entender. Eu fui militante do movimento sionista desde os 7 anos de idade, da Hazit, da Congregação Israelita Paulista, do Rabino Sobel. Conheci bem o Rabino Sobel, convivi muito com o Rabino Sobel, né? Depois de uma militância judaica, eu comecei a trabalhar, inclusive, com estágios na imprensa judaica em São Paulo. Os meus primeiros 2 bicos, né, não remunerados como jornalista, foram na imprensa judaica. Na antiga resenha judaica, do Oscar Nimitz, que era na época vinculada à congregação, à CIP, e também com um suplemento universitário chamado Campus, que era editado pela Federação Israelita do Estado de São Paulo, né? E que ano foi isso? Foi quando o Herzog foi executado, foi morto pela ditadura. E nós éramos vários militantes sionistas fazendo esse suplemento, era um suplemento universitário do jornal da Federação. E foi um primeiro momento assim meio bicudo para a gente queria ser muito ativo, a comunidade, a liderança mais cautelosa na época, para quem acompanhou isso nos anos 70, e depois agora na biografia do Rabino Sobel, do Jaime Brenner, sabe dos debates internos na comunidade, até que ponto expor o que estava acontecendo. Obviamente, eu tinha 17, 18 anos, era ala radical, né, na época. E aí eu comecei a trabalhar, e meu primeiro emprego, isso que é interessante, remunerado, meu primeiro salário com carteira de trabalho, foi numa revista lendária, que tem até atrás de mim, ali, ó, meio vermelhinho, ali tem uma capa dela, a revista Shalom, né? A revista Shalom foi uma escola para mim e uma escola para vários jornalistas judeus. Eu fui levado para Shalom por um primo meu afastado, faleceu, Gilberto Dimenstein, jornalista muito conhecido, mais do que eu, ele e outro grande jornalista, Sérgio Berezovski, que era o fotógrafo, que depois foi diretor da Quatro Rodas. Nosso chefe era o Jaime Klintovitz, que era um grande jornalista já na época, irmão do grande crítico de arte, Jacó Klintovitz. E quem era o conselho editorial da revista? São alguns dos meus mentores, foram Alberto Dines, Marcir Scliar e Jacó Ginsburg, que era meu vizinho, inclusive, no Bom Retiro, vizinho de porta, ali no edifício Alasca, no Bom Retiro. Então, eu comecei a ser jornalista com esse pessoal, e depois tive outros mestres judaicos, 2 importantes, um que é Carlinhos Brickman, né, jornalista da velha guarda, e o Boris Cassoy, né, que depois foi meu chefe muitos anos na Folha, meu amigo. Então, eu cresci na imprensa judaica e entre meus mentores, grandes jornalistas judeus, né. Por uma questão nossa na faculdade, de interesse, a gente somos poucos no Brasil, mas eu sempre trabalhei com muito judeu na imprensa, né. Teve uma época que eu fui numa equipe do Projeto Folha, foi quando o Otavinho Frias Filho assumiu o comando do jornal no final dos anos 70, comando dos anos 80, eu estava na Folha já faz mais de 40 anos, eu era da turma que tocava o jornal, né? A gente na época era chamado de os Menudos, né? Muita gente lá nem sabe o que são os Menudos, era um grupo de música meio adolescente, então o nosso apelido entre nós mais velhos eram os Menudos. E eu logo fiquei editor na Folha de São Paulo, editor do exterior, ou seja, era um jornalista como um judeu, assumidamente judaico, nunca escondi que eu sou judeu, militante sionista. E eu era encarregado do noticiário internacional, um jornal que era um moleque de 22, 23 anos, né? E eu sempre soube vaziar, compartimentalizar, né, a minha vida, assumidamente como judeu e como militante sionista, com o meu trabalho objetivo, era um profissional. Eu não estava ali para aparelhar o jornal com o meu sionismo, né? E, por coincidência, a minha equipe parecia uma equipe da Ucrânia e da Polônia, com os sobrenomes da minha equipe de redatores. Era Citronovics, Rabinovitz e Klintovitz, né? Metade da minha equipe de redatores da Internacional da Folha eram de judeus, né? E todos mais ou menos vivendo os meus dilemas, né? Ao mesmo tempo que a gente era judeu, a gente estava trabalhando, né? Éramos judeus, em geral, na época, pela minha formação de movimento sionista, judeu mais à esquerda, especialmente mais à esquerda na questão sionista, né? Talvez eu nunca fui um radical de esquerda em política, mas no caso do sionismo, nós éramos, na época, era o establishment judaico, que era um establishment de esquerda, né? Eu tenho uma história incrível que
logo que eu entrei na Shalom, na revista Shalom, com o Jaime, que era meu editor, isso em 77, eu tinha 18, 19 anos. Ele falou, porra, tem um cara aqui em São Paulo, você tem que entrevistar, tá? Não sei o quê. Ele talvez vai ser ele é brasileiro lá em Israel e talvez um dia vai ser o primeiro-ministro trabalhista. Pô, não sei se você sabe quem é o Dov Samir. O Dov Samir era um judeu de Santos que fez Aliá em 48 e era um dirigente importante do Partido Trabalhista, todo feliz, né? Ia ser meu primeiro grande furo de reportagem. Entrevistei o Dov Samir, papapá, né? Lá não sei no que foi em São Paulo, algum lugar eu entrevistei em São Paulo, na casa de um parente. Ele estava passando férias em São Paulo, tal. 2 meses depois, o Begin ganha as eleições, na primeira vez que o Likud toma o poder em Israel. Então, foi um pé frio. Eu achei que estava entrevistando o futuro primeiro-ministro de Israel e o meu início de carreira como jornalista foi realmente o fim da hegemonia trabalhista em Israel, né? Essa história é muito boa na minha vida de jornalista. Depois, em 77, né? 70, no começo dos anos 80, logo depois já estava trabalhando na TV Bandeirantes, né? Depois eu fui para a Folha já, e rapidamente me tornei editor. Eu me lembro que uma das primeiras grandes coberturas foi a invasão do Líbano, em Israel, em 82. Né? E aí tem uma história famosa que está no livro do Rabino Sobel, a biografia dele, o trote que ele me deu. Todo mundo sabe que o Rabino Sobel era um grande imitador. Não ele, desculpa, o Boris Casoy, diretor da Folha, era um grande imitador, e uma das grandes imitações do Boris era o Rabino Sobel. Ele imitava todo mundo. O Jânio Quadros, ele dava entrevista para o editor de política da Folha, como o Jânio Quadros, falava 1 hora, o cara anotava tudo, aí ele falava, sou eu. Né? Ele me imitava direitinho o Rabino Sobel. Estava no fechamento, quando teve a invasão do Líbano. Então, o Boris me liga 8 da noite no fechamento, tinha um monte de página na minha frente, tinha que editar, diagramar, imitando o Rabino Sobel. Falou, Caio Blinder, meu querido amigo, papapá, eu estou preocupado porque a Folha é muito palestina. Não sei o que. Não, Rabino, não é. Não. Não, eu queria dar uma entrevista, já falei com a Seu Frias, o dono da jornal, e vou dar entrevista. Ele me deu, e queria dar uma entrevista de qualquer jeito. E vou dar em inglês, depois você traduz. E aí eu falei, não dá, Rabino. Essa hora não dá, que é fechamento. Então, o Boris falando, reclama com o Seu Frias. Eu vou reclamar. Eu saí da minha sala, ia subir na sala do Seu Frias, no andar, para reclamar, e o Boris sai correndo da sala dele, falando, não, Caio, pelo amor de Deus, faz isso. Era um trote. Né? Eu tenho essas histórias como jornalista, né? Que são engraçadas, e aí eu continuei como jornalista. E minha trajetória acompanhou muito as mudanças políticas em Israel. Sabe? Como eu te falei, eu fui criado como parte do establishment sionista mundial. Sabe? A gente tinha o Likud, antes tinha o Herud, tinha a Avodá, Mapam, Mapai, mas até 77 o governo de Israel era controlado pelos trabalhistas. Né? E vai ter uma guinada, que o auge do establishment trabalhista, do modelo de Israel, foi, obviamente, no começo dos anos 90, uns acordos assinados, mediados pelo Clinton. Nessa época eu já estava fora da Folha, eu estava no Manhattan Connection, então eu fui acompanhando essa mudança em Israel, depois do assassinato do Yitzhak Rabin, e com a Intifada no ano 2000, Israel tem um processo muito grande para a direita, né? Que eu, de certa maneira, acompanhei. Não que eu me tornei uma pessoa de direita, mas realisticamente, a gente viu o que tinha acontecido com a ascensão do terror do Hamas, né? Do Hezbollah, etc. Mas, obviamente, nessa época já vivendo nos Estados Unidos, né? Eu me tornei, não era mais aquele judeu brasileiro, eu já era um judeu americano. Né? E a guinada em Israel, acho que isso é importante, nesse ponto dessa conversa, foi muito acelerada. O establishment do judaísmo americano, do qual sou parte, como cidadão aqui nos Estados Unidos. Eu não sou um judeu na sinagoga, não sou ativo em comunidades, né? Mas sempre frequentei, quando minhas filhas iam fazer bar mitzvah, minha filha mais foi fazer bar mitzvah, uma sinagoga reforma, né? Reformista, onde que eu tinha uma rabina, sabe? Tinham famílias já, isso há mais de 15 anos, famílias de casamentos gays, né? Sinagogas muito abertas, né? Com boa parte da liturgia em inglês, né?
que era uma coisa parecida que eu já vi um pouco em São Paulo, na Shalom, a sinagoga da qual eu saí, da CIP, com vários amigos meus, e para a qual fui em São Paulo, na Shalom, a sinagoga mais aberta, digamos assim, mais liberal, como se diz em português, né? Que aqui a gente usa Reform, né? Sinagogas, que esse é o establishment do judaísmo americano, sabe? 85% dos judeus americanos mais ativos na vida comunitária e religiosa, eles integram sinagogas ou conservadoras ou reformistas, ou reform, como se diz em inglês, e só a minoria é ortodoxa, né? E então tanto o processo de direitização da política israelense e também o processo de cada vez mais força para os pequenos partidos ortodoxos aumentou essa desconexão entre os judeus americanos, eu sou parte deles, e Israel, né? E, obviamente, isso se acelerou com a segunda volta do Netanyahu ao poder. Ele já tinha tido no poder nos anos 90, com o Clinton, depois como ele voltou, né? Mais recentemente, para a sua segunda entronização. O fosso aumentou, né? Especialmente quando Obama ficou presidente e quando Netanyahu era primeiro-ministro, por duas razões óbvias. O Netanyahu quebrou as regras do jogo, né? Que Israel sempre tinha uma postura bipartidária em relação aos Estados Unidos, né? Ou seja, não importava que era o presidente, se era o Bush, era o Obama, se era o Clinton, você se dava bem com o establishment americano. Ele rompeu isso. Ele se contrapôs frontalmente ao Obama, e Obama também quebrou um pouco, vamos ser sinceros, a tradição americana bipartidária, não importa se você era republicano ou democrata, você apoiava o governo de plantão em Israel, com algumas, obviamente, sempre teve problemas, brigas. O Bush pai teve problemas graves com Israel, uma época, depois Obama, mas basicamente o Netanyahu foi o cara que quebrou essa tradição. Ele ficou partidário, né? Assumidamente a favor do Trump, a partir da eleição do Trump. Isso acelerou o distanciamento dele e também com cada vez mais ativismo nas congregações americanas em relação a Israel. As questões mais religiosas, né? Das mulheres rezarem no muro, né? A maneira como o establishment ortodoxo de Israel destratava, né? As congregações conservadoras e reformistas, as conversões que eram aceitas ou não, tudo isso fomentando o distanciamento, essa crise de relacionamento que eu falei no começo, até culminar em tudo que a gente está vendo agora de semanas para cá. Netanyahu, na oposição, ele avançou ainda mais para não querer largar o osso e tentar voltar ao poder. Ele conseguiu costurar, aí eu não vou entrar em mil detalhes da política israelense, uma aliança de 3 pequenos partidos de extrema-direita. É uma extrema-direita e extrema-direita, sabe? Não vamos... Quem quiser brigar comigo depois briga, são partidos fascistas, partidos homofóbicos, partidos, inclusive, com concepções de supremacismo judaico, sabe? Temos... Barak já falava isso. O Barak já dizia, ele via em Netanyahu os sementes do fascismo. Em Israel tem fascismo. Esses partidos que integram a coalizão de governo agora de Netanyahu são partidos de extrema-direita. Eles fedem fascismo, né? Mas a extrema-direita é forte em Israel, como em outros países da Europa. Ele conseguiu que esses partidos tivessem essa aliança, porque para que eles superassem o patamar mínimo para entrar no parlamento. Porque se for 3,25% dos votos para você ter assento no parlamento. Esses partidos unidos conseguiram uma coisa histórica em Israel, que são mais ou menos 11% dos votos. E agora eu esqueci, acho que eu tinha até anotado, eles têm 14 cadeiras no parlamento. O Likud é o primeiro partido, com 32 cadeiras, mais ou menos 23% dos votos. Ou seja, Israel, se você quer um consul hoje em Israel, esse governo que o Netanyahu está montando com esses 3 partidecos, então, Israel é um país normal. É um país como quem? Como a Suécia. A Suécia está fazendo a mesma coisa. A direita na Suécia só conseguiu assumir o poder recentemente, esse ano, porque ela aceitou o apoio da extrema-direita neofascista.
Na Itália, a mesma coisa. A Meloni, que é neofascista, literalmente, porque o partido dela emergiu do primeiro partido neofascista na Itália depois da Segunda Guerra, se aliou com a direita. Então, o poder. Então, eu falei, Israel é um país normal. Vivemos na Itália ou na Suécia. Se a gente quer ter esse consolo, Israel é igual. Sabe? Na França, Marine Le Pen conseguiu acho que 40% dos votos, quando ela foi derrotada agora pelo Macron, é a mesma coisa. Extrema-direita tem 11% dos votos. Agora, nada disso é consolo para mim. Sabe? Esse é o ponto da conversa. Nem a mim, nem para o establishment do judaísmo americano, tanto político como religioso. Por quê? Eu não sou sueco. Eu posso criticar o governo da Suécia, o governo não sei de onde, eu não sou sueco. Mas eu sou judeu. E existe um pacto entre a diáspora e Israel, que não está sendo mais aceito pelo establishment político-religioso em Israel. Ou seja, a partir do momento que as regras estão sendo rompidas ou serão rompidas, eventualmente, de mudanças de várias leis e dispositivos, incluindo conversão, lei do retorno, a discussão sobre a identidade judaica, que fica na mão desses personagens, esses líderes desses três pequenos partidos, que vão ser encarregados de questões fundamentais do país, que vão de segurança pública à educação, religião. Então, isso aumentou o fosso. E, pela primeira vez, eu estou vendo coisas que eu nunca vi na minha vida de jornalista e de ativista sionista. Importantes lideranças do judaísmo americano, como agora, a semana passada, uma entrevista do Abraham Foxman, que é um líder lendário do judaísmo americano, que foi durante muitos anos o presidente da Liga de Antidifamação, sobre o evento local, dizendo, olha, eu não sei se eu vou poder apoiar Israel. Dependendo do rumo que Israel tomar, eu não posso apoiar Israel. Então, você tem esse debate hoje na comunidade judaica americana sobre como se posicionar em relação a Israel. Esse é um debate, posição pessoal de alguns, e as instituições discutem o que vão fazer, desde doadores até apoio a quem você vai apoiar, sabe? Que é a posição, inclusive, do governo americano, do Biden, deixando claro que não vai ter uma reunião entre o secretário de Estado de Defesa de Israel com um desses três integrantes da coalizão. Claro, você vai conversar com o governo Netanyahu. E vamos deixar muito claro, esse é um governo eleito democraticamente, não teve um golpe em Israel. Tem as regras do jogo, Netanyahu, com sua habilidade política lendária, percebeu o que tem que fazer, ao contrário da oposição, que não teve a agilidade que ele teve para costurar coalizões. Israel continua dividido. Não é que Israel é um país mais de direita hoje, mas era uma questão de dois partidos de esquerda, como o Trabalhista e o Meretz, terem feito uma aliança, como era a ideia, que eles teriam mais cadeiras do parlamento, o Meretz não conseguiu, e talvez empatar outra vez a eleição. E aí essa é a mesma coisa que sempre tem em Israel, essa coisa por um fio. Essa coalizão no Netanyahu tem 64 cadeiras, que, para os padrões israelenses, é uma folgada maioria. É muito raro em Israel, nos últimos anos, a gente sabe. Nada é conclusivo em Israel. Como talvez não seja. Então, aí, antes de terminar minha exposição, não quero fazer um discurso muito grande, esse é o momento está em Israel. Tudo é muito precário em Israel. Isso aí pode ser até positivo. É tão precário que seja impossível essa coalizão, porque o Netanyahu está numa armadilha, que ele criou a armadilha. Qual a armadilha dele? Ele precisa dessa extrema-direita para assumir o poder, mas essa extrema-direita pode ser coveira do Netanyahu. Ele sabe que ele não pode esticar demais a corda, tanto dentro de Israel, como nas relações que ele tem que ter com as comunidades judaicas no exterior, a destacar a americana, claro, e com o governo americano. Ele não é louco. Ele foi muito para a direita, ele é um cara com uma sofreguidão de poder incrível, e eu estou entre aqueles que acham que muito que ele está fazendo é para tentar conseguir imunidade parlamentar. Ele tem um julgamento de corrupção, ele está indiciado, sabe? Inclusive tem essa coisa, Israel é um país que, se cimentar essa colisão no governo, vai ser um país mais intolerante em termos religiosos e políticos, mais intolerante em relação à questão de minorias de gênero. Israel hoje, Tel Aviv é uma cidade de orgulho para o mundo,
sua parada gay, e nós vamos ter no governo gente que é homofóbica. Você vai ter no poder gente que quer aparelhar o poder judiciário, que é muito importante num país como Israel. Tirar a independência do poder judiciário. Você mudar a legislação, permitindo que gente corrupta, como líder de um dos partidos pequenos, religiosos, seja até ministro. Um cara, imagine, um cara que pode ser o Derek, pode ser ministro das Finanças, um cara acusado de fraude fiscal, né? Já foi condenado, mudando as leis. Então, o Netanyahu faz tudo para manter, ele não larga o osso. Então, ele sabe como ele vai ter que se comportar agora, porque esses partidecos de extrema-direita são muito tolerantes também. Se eles não fizerem as concessões que eles precisam fazer, vai ser difícil formar um governo. Então, nós estamos nesse momento agora de limbo político. Tudo indica que vai ter a formação do governo, e isso vai agravar muito as relações de Israel com a diáspora, especialmente a diáspora americana. Eu falo como um judeu americano, assim, eu comecei a falar no comecinho muitas coisas sobre minha vida pessoal. Minha vida pessoal, eu moro no estado de New Jersey, eu moro lá em Nova York. Para vocês terem uma ideia, 500 mil judeus moram em New Jersey, meio milhão de judeus moram no meu estado. Sabe, eu estou cercado de judeus. Meu deputado é judeu, democrata, cara. Praticamente todos os deputados e senadores judeus são democratas. Tivemos uma eleição agora de meio de mandato, em novembro, né? O voto judaico é estupidamente democrata. 75% dos eleitores judeus votaram nos democratas, 25% votaram nos republicanos. O país está rachado, mas os judeus não. Os judeus fazem parte da espinha dorsal do Partido Democrata, sabe? As importantes lideranças judaicas estão no Partido Democrata. O líder da maioria no Senado, o senador Schumer, é o senador judeu de Nova York, sabe? Então, é desproporcional em relação à população judaica, é 2.000% nos Estados Unidos, 10% do Congresso é judaico. 10%, 4 vezes mais do que a população. É uma comunidade forte, sabe? E vivendo os seus problemas, acho que é importante, problemas internos que são. Existe, como em qualquer parte do mundo, um crescente distanciamento da juventude em relação a Israel. E que essa nova configuração de poder de Israel só pode afastar ainda mais a juventude judaica americana de Israel. E o segundo ponto, viver numa outra crise muito grande. Sabe? O antissemitismo está em alta nos Estados Unidos. E vivendo da extrema esquerda e da extrema direita, mas o foco maior é da extrema direita, de supremacistas brancos, sabe? A normalização do antissemitismo pelo Trump foi uma coisa pavorosa que aconteceu nesse país nos últimos anos. Foi assim a pá de cal agora, nas últimas semanas, para que, finalmente, a coalizão judaica republicana, ou seja, o núcleo judaico do Partido Republicano, se divorciou do Trump, porque foi demais. O Trump recebeu, no seu resort lá em Mar-a-Lago, um líder neonazista chamado Nick Fuentes, junto com o rapper West, sabe? Um cara que nega o Holocausto. Com aquela conversa fera do Trump, que ele não sabia que o cara é. Como sabe? Como que a assessoria dele deixa ele jantar com o Nick Fuentes? Foi assim, faltava para finalmente a comunidade judaica cair na real. Não dá, né? Esse é o líder do Partido Republicano. Isso pode, inclusive, ajudar muito o Trump a cair agora. Que foi demais, né? O Trump já sobreviveu a várias loucuras, né? E é uma vergonha, sabe? Uma vergonha. Entrou agora uma pergunta. E o genro dele é uma vergonha, o genro dele. Como que você pode ser genro do Trump? Eu não entendo. Alguém querer ser genro do Trump. A filha do Trump se converteu ao judaísmo. Cadê? Não abriu a boca. O genro não se manifestou até agora. Sabe? Tem essa crise de antissemitismo grande nos Estados Unidos. Ou seja, teve um sinal verde do trumpismo para supremacistas brancos. Tivemos atentados horríveis nos últimos anos, como na sinagoga em Pittsburgh, há 4 anos. Tem um antissemitismo muito grande de ativistas negros também. Aí é uma coisa meio maluca, se é de esquerda ou de direita. Claro que a gente ameaça em todas as partes.
Mas é uma comunidade que está inquieta. Os maiores crimes de ódio hoje contra minorias são cometidos contra judeus, não contra árabes, não contra negros, são contra judeus. São os alvos preferenciais de ódio nas redes sociais. E eu sei disso porque eu sou muito ativo em redes sociais, inclusive no Brasil. A gente pode conversar disso. Eu posso falar de onde que vem a pancada no Brasil, em cima do meu trabalho. Não é o meu trabalho, é outro trabalho, eu sou aposentado. Nas redes sociais, eu tenho 250 mil seguidores no Twitter, né? Eu falo muito de política internacional, menos de Brasil, e eu sinto de onde vem a pancada. Então, sabe, são momentos muito tensos para judeus no mundo inteiro, mas eu queria destacar mais a minha comunidade, que hoje é a comunidade... Eu sou um judeu americano, estou aqui há 33 anos morando dessa vez, mais da metade da minha vida morando nos Estados Unidos, mas minha tribo, os cariocas me desculpem, minha tribo é a comunidade de São Paulo, né? E não tem como escapar, né? Então, esses dias tem uma piada que está circulando nas redes, eu fiz uma adaptada para esse debate. Mas a gente não pode fugir do que está acontecendo da gravidade. Então, digamos que tem um debate, né? Há um debate, todo mundo bate boca, né? Tem um judeu de esquerda, um judeu de direita, sionista de esquerda, de direita, um judeu antisionista e um judeu ultra-ortodoxo. Eles batem boca no debate, esses quatro, né? Aí, para acalmar os ânimos, falaram, vamos tomar umas no bar ali do lado. Os quatro quebraram um pau ali no debate, né, da comunidade. Eles entram no bar, o judeu o sionista de esquerda, o sionista de direita, o ultra-ortodoxo, e o judeu não sionista. O garçom, o bartender fala, não servimos judeus. Né? Essa é a nossa história. No fim, não importa se você é de esquerda, direita, antisionista, pró-sionista, a gente é sempre vítima do antissemitismo. Não quero ser paranoico, mas eu estou sentindo isso em maior escala aqui nos Estados Unidos. E eu senti isso muito na pandemia. Há uma espécie de uma meleca que une negacionistas do Holocausto com negacionistas científicos e campanha contra a vacina, supremacistas brancos metidos nesse negócio, sabe, contra a comunidade científica, que no fundo é tradução que os judeus são cientistas, eles são médicos, né? São inventores, então a ideia de esses caras terem o controle da informação e da ciência. E nós temos que desancar a ciência. Então, médicos judeus, cientistas judeus estão sofrendo muito ataque por esses dias nas redes sociais, que vira e mexe e volta essas campanhas contra a vacina, e contra a testagem de Covid, em geral, isso aqui, esse ceticismo, esse negacionismo científico, que acaba sempre voltando à mãe de todos os negacionismos e das conspirações, teorias conspiratórias, que é contra os judeus do Holocausto. Né? Bem, eu não preparei, eu falei muita coisa de cabeça agora, eu falei mais de meia hora, eu não queria falar tanto, então estou mais interessado em bater um papo com você. Acabei. Então, a gente vai abrir para perguntas agora, tá, Caio? Eu vou chamar aqui quem já está levantando a mão, deixa eu ver aqui. Eu só peço para você não fazer discurso. Joelson, não, com certeza, vamos ser só eu rápidos. posso fazer Joelson. discurso. É. Joelson. Caio, como combater esse antissemitismo que cada vez mais cresce no mundo? Bem, primeira coisa, os judeus precisam se unir. Quando eles entram no bar e são rechaçados pelo bartender, né? Fazendo a minha metáfora, tem que estar unidos, né? Porque a gente é unido pelo antissemitismo. Nos fazem judeus, você querendo ou não querendo ser judeu, não importa a sua vertente. Você tem que combater com informação, né? E você tem que combater as fontes primárias de antissemitismo, que eu acho que estão, hoje em dia, estão nas redes sociais, né? Um negócio pavoroso que acontece nas redes sociais. Ele vem pela extrema esquerda, que é o clássico, né? Posições muito automáticas, vinculando o sionismo com o antissemitismo, negando Israel, né? O negacionismo de Israel é antissemitismo. Negar o sionismo é negar, é ser antissemita, não tem como. Se você é contra o sionismo, você é antissemita. Não tem como separar. E hoje essa fonte principal, sabe? Hoje em dia a gente vê essas maluquices que vimos na Alemanha, que está. Imagina na Alemanha. A inteligência alemã teve que desbaratar um complô, Um golpe. extrema-direita, um negócio na Alemanha. Como que na Alemanha? O país que mais soube combater o antissemitismo, sabe, que deu aulas para o mundo como se comportar, né?
na questão judaica e para pagar seus pecados históricos, está vivendo isso. Se a Alemanha não consegue debelar totalmente, imagine a gente. A Alemanha que foi transparente nessa questão. Então, mas é com mais informação, e acho que os judeus têm que saber superar suas enormes divisões internas, né, e se unir contra o inimigo comum, o nosso inimigo, né, maior. Alberto. Oi. Boa noite, Caio. Foi bastante interessante a tua apresentação. Eu gostaria de saber o seguinte: eu andei pesquisando nos idos de 2018, 19, 20, o investimento de países árabes, países muçulmanos, particularmente nas universidades americanas. E me parece que eles foram razoavelmente bem-sucedidos no que se refere a verificar a deslegitimação de Israel e a vilificação do judeu. O antissemitismo aumentou estrondosamente nas universidades. Muitos alunos judeus se sentem no meio de um vulcão. O que você poderia nos informar a respeito? Existe um ativismo anti-Israel muito intenso, especialmente no meio universitário, né? Agora, a tua primeira parte é um pouco confusa, né? Porque o que está acontecendo? Afinal, é Israel que quer investir nos países árabes, né? Hoje em dia, a normalização de relações. Então, existe, em termos institucionais, sabe, a ideia de normalização, pelo menos econômica, né, de Israel com os acordos de Abrão, que é uma das raríssimas coisas que eu não vou elogiar o Trump, mas ele fez bem. E agora, depois do Trump, isso continuou com o Biden, depois Netanyahu continuou com o Lapid, ou seja, Israel quer normalizar suas relações com o mundo árabe, né, com o mundo árabe islâmico, né? É muito mais complicado no nível da sociedade. A gente sentiu isso agora na Copa do Mundo. Todas as histórias que você leu, a hostilidade contra jornalistas israelenses, no Catar, né? A maneira, embora eu não veja nada errado, sabe? Todo mundo tem bandeiras, literalmente, de luta. Então, você quer protestar da Ucrânia, todo mundo aproveitou, Irã, que achou ótimo, a favor das mulheres do Irã, e, sei lá, a seleção do Marrocos, aí foi para as quartas de final, mostrou a bandeira palestina. E aí, eu não tenho nada contra a bandeira palestina, eu sou a favor do Estado palestino. Mas o que existe, sim, você descobre que alguns países árabes, hoje interessados em ter melhores relações econômicas com Israel e se aliar a Israel contra o Irã, querem normalizar nesse nível as relações, isso depois de uma história de irrigar o antissemitismo e negar a história na população. Para a população dos países árabes mudar, vai demorar gerações. Aceitar Israel como vizinho, aceitar o Holocausto, isso não se estuda nas escolas árabes. Mas, voltando à sua pergunta inicial, sim, é um problema gravíssimo. Eu falei que existe, na sociedade americana, o maior ameaça de extremismo aos judeus dos Estados Unidos é da extrema-direita, mas nas universidades, não. Eu acho que nas universidades o ativismo de extrema-esquerda é uma coisa muito mais perto do estudante judeu. O ativismo de esquerda é mais natural na universidade, né? Raia, querida. Boa noite a todos, boa noite, Caio. Caio, eu sou sua fã do Manhattan Connection, tenho tanta pena que acabou, eu não perdi nenhum. Eu gravava o que eu não via. Eu perdi um só, que uma vez eu não fazer. Em 28 anos eu não fui em um. Mas para mim era o melhor programa que tinha, Obrigado. jornalístico, atualizado. E hoje você está tocando num assunto, o antissemitismo, que é a ferida maior nossa, em todos os espaços. Você falou no Catar, e a minha pergunta era direta nisso. Você não acha, porque pelos vídeos que eu vi pela internet, pelo celular, pelo WhatsApp, o antissemitismo ficou mais disseminado na Copa, num lugar que futebol é uma coisa
assim, é um esporte muito preferido, né? Muito visto. E o antissemitismo foi, inclusive, com bandeiras rasgadas de Israel, não bandeiras do seu país, mas serviu para disseminar mais o antissemitismo. Sem querer, a gente fez isso mais agora. Não, o Então, que acontece é o fizemos, seguinte. houve um espaço, né? Houve um espaço para isso. Não, o espaço foi aberto. É o seguinte: o Catar foi um lugar horroroso, por 500 razões para ter a Copa. Né? Não devia ter tido a Copa no Catar. Eu não quero Copa em novembro, Copa em julho. Você não quer Copa no Catar? Sabe? Foi uma corrupção, todo mundo sabe. O Catar comprou a Copa. Né? O pecado começa aí. Né? Mas a Copa acaba sendo essa situação, criou uma situação. Não tem como. Eu acho bacana, como torcedor de futebol, que um país como o Marrocos chegou onde chegou. Né? Sabe? Então, está tendo um momento de autoestima grande no mundo árabe. Né? E todo esse processo de normalização que nós vimos nos últimos anos, de Israel estabelecer relações, uma paz quente com países árabes, que é diferente da paz que Israel fez com o Egito, né? Foi uma paz fria. Israel estabeleceu relações diplomáticas, o Begin e o Sadat, mas não, agora, dessa vez, não. Existe a ideia de o próprio Marrocos. Agora, as coisas estão dentro da... Eu fui turista no Marrocos. E eu achei melhor, eu estava com minha mulher e minha filha mais nova, a gente não se assume como judeu no Marrocos. Embora eu vi muitas excursões de turistas de judeus marroquinos em Israel, porque eu acho que, sabe, está lá. Eu não tinha por que falar que eu sou judeu. Não havia necessidade com guia, sabe? Porque está ali, né? E olha que é o Marrocos, um dos países mais abertos do mundo árabe. Então, não tem como... Você não vai... Como eu te falei na resposta anterior, isso vai demorar gerações. A normalização social vai demorar muito mais do que a normalização entre as ditaduras. Uma coisa é o seguinte: o ditador, o sheik lá de qualquer país árabe, resolveu que convém para ele, em termos econômicos e geopolíticos, reatar com Israel. O que esses países estão fazendo. De certa maneira, a Arábia Saudita, que é um país horroroso, né? Por causa do Irã. Há um casamento, sabe? O Stalin se uniu ao Churchill, não? Então você faz, essas coisas acontecem na história. Se resolveram, então. Mas em termos de sociedade, as coisas são muito mais movediças, né? As areias do deserto são muito mais movediças. Mas acho normal isso, não, sabe? Não condenei a Copa nem o futebol, entendeu? Só achei que, como Mas é normal. Você uma coisa assim, mais encontrou. acessível, São sociedades ainda a fechadas. visibilidade, né, Sim, do as pessoas, torcedores do mundo inteiro, você encontrou. Você está num lugar que tem 1 bilhão de pessoas vendo um jogo de futebol. Você tem uma causa qualquer, como aconteceu, o cara entrou lá entrou no campo com a camisa, sabe? As mulheres iranianas se manifestaram, sabe? É normal isso aqui é um palanque global. Então, sabe, né? a gente fica muito suscetível com a questão do antissemitismo, mas 300 causas foram também externadas, né, nesses Jogos Olímpicos, né? Desculpa, nessa Copa. A questão, na verdade, se você pensar friamente, o país que mais sofreu não foi Israel, não foram os judeus, foi o Irã. Sabe, o Irã, a maior propaganda contra a ditadura teocrática do Irã foi na Copa. Os próprios jogadores da seleção do Irã no primeiro jogo não cantaram o hino. Você via as mulheres iranianas com a cabeça descoberta, torcendo. Sabe? Tudo isso. Sabe? A China teve que censurar os jogos porque estava todo mundo no estádio sem máscara contra a Covid. Sabe? Foi muito pior para a China e para o Irã, para a Rússia, sabe, protesto a favor da Ucrânia do que para Israel. Então, nós temos que... A nossa paranoia é saudável. Paranoia mesmo, mas... Mas tem que colocar no contexto, né? Não foi uma coisa... É verdade. Obrigada, Caio. Aí. Eu vou chamar a Sandra Nisquier Flanzer, que tinha já falado lá no chat. Sandra. Oi, gente, boa noite. Desculpa, eu não consegui levantar a mãozinha aqui por alguma razão, o meu Zoom não permitiu. Boa noite, Caio, obrigada aí pela presença
também sou sua fã, acompanho muito o teu trabalho. Você fez uma fala inicial muito interessante, eu destacaria, você faz uma relação da extrema-direita com o fascismo, assim, que na sua fala ela é óbvia, mas diferente do que o que você comentou sobre o pessoal nos Estados Unidos, aqui a nossa comunidade ela está muito dividida quanto a isso, né? Me parece que aqui é menos óbvio para as pessoas essa relação, para mim também muito clara, entre a extrema-direita e o fascismo. Então, eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre isso, eu acho que isso vai ser muito útil para nós, né? Como discussão. Polêmico, como... né? Polêmico, mas necessário, acho que a gente respeita muito você e quer te ouvir. Né? E eu só assim eu provocaria a tua pergunta acrescentando o seguinte: você não acha que há uma onda conservadorista, né, no mundo e que é justa e que é digna e que tem sua razão de ser, pautada em comportamentos mais recentes, enfim, numa certa dimensão até religiosa que o mundo tomou, e que, portanto, ela é uma pauta absolutamente digna e justa de existir, mas que essa extrema-direita pegou carona, se apropriou da onda conservadorista para se alastrar em campos, inclusive antissemitas, fascistas, que foram historicamente campos absolutamente antagônicos. Enfim, queria te ouvir um pouco mais sobre isso e te agradeço. Não, concordo, eu não tenho nenhum problema. Concordo. A expressão apropriar, eu uso a palavra mais assim, sequestrar. Né? Eu pessoalmente, o movimento conservador em boa parte do mundo foi apropriado pela extrema-direita. Né? É uma extrema-direita tacanha, uma extrema-direita anti-intelectual. Né? Trump, Bolsonaro. Né? Netanyahu é um cara mais sofisticado, que ele foi mais para a direita. Tá? Chegou um momento histórico que Netanyahu ficou muito à vontade com Bolsonaro e Trump. Né? A gente sabe disso. Né? E é uma questão muito complicada para os judeus, porque, especialmente, é muito fácil o paralelo entre Brasil e Estados Unidos. Né? Ali na espinha dorsal desses movimentos mais conservadores, em costumes, como você lembrou, estão os movimentos evangélicos, né? Que pela agenda deles apoiam Israel. Uma Israel imaginária, né? Israel deles. Né? Não é Israel da parada gay, não é Israel onde o aborto é legal, né? Não é Israel que tem de tudo. Né? É Israel que eles gostam, é Israel bíblica. Né? Então, isso acabou criando alguns pactos entre Israel e movimentos evangélicos dos Estados Unidos, especialmente, né? Que levou um cara como o Trump a falar coisas que foram insultuosas para mim. Assim, na verdade, o Trump fala assim, os judeus, Israel pode contar mais com os evangélicos do que com os judeus americanos. Ele decidiu, Trump, ele vai fazer o teste de lealdade para os judeus americanos. Né? No caso brasileiro, eu espero que aconteça uma coisa que você vê um pouco das sementes aqui no Brasil, que nós estamos vendo um processo de desgaste do trumpismo e talvez o movimento conservador americano, os republicanos, voltem a ter algum ponto de equilíbrio, sem essa loucura que é o trumpismo. Né? Uma coisa demagógica, culto de personalidade, né? Mentiroso para burro, né? Racista, né? Que deu vazão ao antissemitismo, homofobia, todo tipo de fobia que você possa imaginar está no trumpismo, né? Inclusive com o apoio de eleitores negros e latinos, né? E alguns judeus. Né? O caso do Brasil é mais grave, porque a comunidade judaica, pelo que eu sei, ela votou em larga escala no Bolsonaro em 2018 e a maioria dos judeus ainda votaram no Bolsonaro nessa eleição, em menor escala. Pelo que eu conversei com gente da comunidade, eu não tenho os números, se alguém tiver dados melhores que os meus, eu agradeço. Eu, pessoalmente, para provocar, nunca votei no Bolsonaro, jamais votaria num cara como o Bolsonaro no Trump,
Eu votei no Lula dessa vez. Eu anulei meu voto em 2018. Agora, eu estou falando isso que eu falei publicamente, porque o perigo maior no Brasil que eu vejo hoje em dia era o bolsonarismo. Era um perigo contra a democracia brasileira. Eu votei no Lula. Eu não sou petista, nunca fui petista, não gosto do Lula. Mas, sabe, era uma escolha. Não era uma escolha de Sofia, era uma escolha de Pocilga. Sabe, eu tinha que escolher um lugar na Pocilga e escolhi o Lula. Eu não ia anular meu voto outra vez. Sabe? Claro que é muito mais fácil nos Estados Unidos, se você tem Trump e Biden, votar no Biden. Sabe que é muito mais complicado votar entre Bolsonaro e Lula. Mas é a escolha da comunidade, que é uma comunidade que, de certa maneira, aí que eu quero responder a tua pergunta com mais precisão, ela é muito mais compatível com a cabeça e o coração de Israel. Eu acho que a comunidade judaica americana está um pouco fora de compasso com Israel. Ela, digamos, é muito mais liberal do que Israel. Israel foi muito para a direita. Você pegar Israel, imagina, eu comecei contando a minha história, meu primeiro furo de reportagem foi entrevistar o Dov Samir. Eu achei que o judeu brasileiro ia ser o primeiro ministro trabalhista de Israel. Hoje, 45 anos depois, o partido com a menor representação no parlamento de Israel é o Partido Trabalhista. Tem 4 cadeiras no parlamento. É uma vergonha, acabou. Aí isso quer dizer, acabou. Israel é um país de centro-direita. Sabe? Não é um país de esquerda, é um país de centro-direita. O Lapid é um cara de centro. Hoje Israel é um país governado pela direita e a extrema-direita, como essas porcarias que tem na Suécia e na Itália. Ou seja, o judeu brasileiro ele ficou muito mais conservador, mas aí é a tua resposta. Tem que tomar cuidado quando não é porque ele é judeu, ou seja, o judeu é fascista, não. Porque a classe média brasileira ficou mais conservadora, especialmente no Rio e em São Paulo, né? E no interior também. Então, acho que a classe média judaica brasileira reflete muito a mudança no Brasil. E desilusão com o PT, esse tipo de coisa. Tal. Mas agora espero que, com esse golpismo aí do Bolsonaro, depois essa barulheira desses dias, haja um pouco de, sabe, alguém vai ter que ocupar o espaço político. Né? E por isso que uma coisa que eu esqueci de falar no caso de Israel, como se comportar em relação a Israel. Você vai negar, você vai boicotar o governo de Israel? Tem que boicotar esses caras de extrema-direita, fascistas, homofóbicos, malucos, antidemocráticos. E você tem que cultivar relações com os setores da sociedade civil israelense que você considera mais saudável, que eu considero mais saudável. Cidades, ONGs, universidades, partidos melhores. Cultivar esses partidos, eles têm que ser vitaminados com a ajuda de. Para quê? Para que eles tomem o poder outra vez. Eu vou ficar chorando, ficar queimando bandeira de Israel. Eu acho uma vergonha o que está acontecendo em Israel. Mas eu quero que Israel mude para melhor. Então, sabe, o papel de um judeu, que eu acho, no exterior, é você cultivar os setores que você considera melhor em Israel. E se um dia for o caso, fazer o que foi feito antes. Eu prefiro que o Netanyahu faça uma coalizão com o Gantz ou com o Lapid. Mas, nesse momento, não dá para fazer coalizão com o Netanyahu. Ele fez o pacto com esses caras. O problema é dele agora. Eu espero que afunde essa coalizão o mais cedo possível e que, infelizmente, sejam convocadas as eleições e que a oposição a Israel aprenda a lição dos erros que ela cometeu na eleição. No caso do Brasil, indo para a realidade política brasileira, é a mesma coisa. Eu espero que a comunidade judaica brasileira encontre melhores canais de expressão política do que o bolsonarismo. Eu acho um absurdo um judeu ser bolsonarista ou trumpista. Eles vão contra todos os meus valores judaicos. Eu não tenho como. Para mim não dá. Não passa pela porteira. Tem um filtro ali. Vou chamar a Beth, Caio, porque tem tanta gente já com a mão levantada, estou preocupada com o horário. Vamos lá, Beth. Todo mundo aqui é de idade já. Dorme cedo. Um sucesso. Beth. Qual Beth? Sou eu? Ah, Beth é minha amiga. Beth é judia americana que nem eu. Beth Pois é. Pois é, e aí eu venho puxar tua perna, Caio, porque eu acho que você está minimizando o perigo das esquerdas aqui dentro das universidades. Como minimizei? Eu fui claríssimo na minha resposta. Como minimizei? Pois é, mas foi um sideshow
E acho que o público, em geral, está minimizando essa infiltração das universidades, que é de onde saem as lideranças aqui do país. E outra coisa que eu acho que vale a pena você lembrar, eu estou pedindo a você para você se lembrar de um pouco da história sionista americana, que ela absolutamente não foi o maior propulsionador da ideia do sionismo, e que, se não fossem os evangélicos e os pastores que eram absolutamente a favor, o Blackstone Memorial, os judeus americanos estavam muito mais querendo apoiar o FDR do que o plano sionista. Então, dizer que hoje o público americano está horrorizado com a direita de Israel, eu acho isso aqui um pouco absurdo. Isso não é novidade. E existe uma dicotomia. Você sabe que o interesse do judeu americano sempre foi diferente do judeu de Israel. É uma outra visão de mundo, é uma outra. E eu acho que isso está minimizado. Não, tá bom. Eu discordo completamente do que você falou. Só para terminar, Caio, eu acho que é importante, quando o Lapid, que é uma pessoa adorável, de centro, quisera eu que o Bibi tivesse ele como parceiro, mas quando eles puseram um partido islamista na coalizão deles, não houve esse horror todo, esse Gewalt, que está havendo agora com essas pessoas não muito agradáveis da direita, né, nessa coalizão. E isso não é falado, entende? Eu quero que você realmente bote o dedo na ferida. Não, eu discordo de tudo que você falou. Eu não vou ficar agora à noite falando com você. Esse partido islamista, Beth, você sabe muito bem, foi o partido que estava conchavando com o Netanyahu. O que é isso, Beth? O Netanyahu conversava com esse partido. Antes de conversar. Exatamente. Esse partido islamista faz conchavo com o Netanyahu também. O que é isso, Beth? É um partido legítimo no parlamento de Israel. Qual o problema? Você tem Israel, é legítimo. 20% dos habitantes de Israel são árabes, eles são muçulmanos, Beth. Eles são parte do mundo democrático, da multicultura de Israel. Qual o problema um partido islamista? Nenhum. Só então, por que não dá? Então, por que não dizer que os outros, que não são minha praia, mas por que eles não são também não são legítimos? Quem? Legítimos? O Gvir não é legítimo para mim. Ele é o cara que foi impedido de prestar serviço militar, Beth. Ele é um criminoso. Você tem no governo Israel um criminoso. Ele é um criminoso. Eu não... Imagina, Israel não quis, o exército de Israel falou, eu não quero esse rapaz no exército. Imagine, esse cara, o ministro da Segurança Pública, foi rejeitado pelo exército de Israel. Isso que é o grave. Isso que você está isso é minimizar. E hoje, nos Estados Unidos, a maior ameaça para o judaísmo americano é a extrema-direita. Eu tenho os números, você conhece os números, Beth? Eu conheço os números. O ativista de esquerda, não entrou na sinagoga em Pittsburgh e matou 11 judeus. Foi um seguidor do Trump, Beth. Essa é a realidade. Claro que você vai ter que combater o antissemitismo de esquerda, obviamente. Minha fala foi sobre isso. Os judeus têm que se unir contra o antissemitismo. Eu não minimizei em nada, em absoluto, o antissemitismo de esquerda. Eu estou deixando muito claro que hoje a maior ameaça em Israel é a extrema-direita. A extrema-direita está no poder em Israel. Isso que é gravíssimo para mim. Uma extrema-direita que é fascista, homofóbica, antidemocrática. Mas então você está correlacionando isso ao antissemitismo que está ocorrendo aqui, americano? Eu estou preocupado com o fascismo em Israel, Beth. Não, perfeito. Beth, mas por favor, a gente tem muita gente para perguntar. Deixa outros perguntarem. Vamos lá, Com certeza. Obrigado, Beth. Beijo. Beth, obrigada pela sua participação. Eu vou passar para a Estércia. Boa noite, Caio. Quero dizer que é uma grande honra poder ouvir você. Durante o Manhattan Connection, ficava esperando seus comentários, realmente
Foi um programa realmente engrandecedor. Bem, vamos ser rápido, então. Minha pergunta é uma pergunta assim, bem pontual. Eu gostaria de falar com você com relação a todo esse panorama em Israel e diáspora, tema Holocausto. Eu li em alguma mídia, não sei te dizer sinceramente em qual, em que esses novos partidos de direita tinham como proposição, eventualmente, acabar com a lei do retorno para pessoas que não tivessem pai e mãe judeus. E aí isso fazendo uma relação com esse tema, com o Holocausto. Ao mesmo tempo, nesse artigo, se fazia essa menção bastante sensível de que, durante a Shoah, se você tivesse, se não me engano, a lei era de 1/4, 1/8, enfim, para você ser considerado judeu. Então, gostaria de ouvir sua opinião, se, de fato, isso é uma proposição, eventualmente, de que essa lei do retorno, entre aspas, seja reformulada, e como você vê isso. Tá? Não, vamos ser claros. Minha mulher não é judia, né? Minha filha, uma das minhas filhas é judia, né? Judia para uma sinagoga reformista, né? Hoje em dia, minha filha, se ela quiser ir para Israel, ela vai, pela lei do retorno. Basta ter um avô, né, judeu, para você se enquadra na lei do retorno tendo um avô judeu. Como você falou, os teus 25%. Por algumas propostas legislativas, minha filha não pode mais ir para Israel. Voltaria a ser, eu não sei falar em português, é matrilinear, como se fala isso? A linha materna, no caso. Tem que ser uma linha direta materna. Então, minha filha não é considerada judia. Opinião matrilinear está certo. Desculpa, eu estava pensando em inglês. Minha filha é judia, por uma sinagoga, da sinagoga que eu não fez bar mitzvah. Ou seja, metade dos judeus americanos não teriam direito à lei do retorno. Então, essa é uma Israel pequena, essa é uma Israel ortodoxa, é um núcleo, vamos usar a expressão, é um núcleo xiita. Israel vira xiita, na metáfora. O que é xiita? Intolerante. Sabe? Não é aberta para quem tem sangue judaico, né? Eu acredito que parte do jogo do Netanyahu é aceitar que um monte de bode, usando a metáfora do bode, um monte de bode anda na sala. Aí, depois de um tempo, ele tira os bodes da sala e fica parecendo que a sala é ótima. E não é. Netanyahu. Então, parte, eu acho que é jogo. É a proposta dessa extrema-direita fascistoide. Mas não tem como passar. Entendeu? Não tem espaço político em Israel para esse tipo de legislação. E um dos motivos é o clima de indignação na diáspora, né? Sabe? Porque aí, sabe, eu acho que... O que é o Estado de Israel? O Estado de Israel é o Estado do povo judeu. A religião judaica é a religião do povo, então não tem como... Eu sou povo judeu, você é povo judeu. Então, sempre está no nosso horizonte a ideia de ir para Israel. Direito, sabe? É isso. Então, esse direito não pode ser privado de quem tem sangue judeu. E hoje em dia se decidiu, por lei do retorno, depois do Holocausto, que 1/4 basta. Fim de papo. Eu não vejo espaço político em Israel para avançar uma legislação tão retrógrada e tão tacanha. Eu estou sendo minha avaliação política. Isso vai morrer na praia. É isso. Obrigada. Mas é importante lutar contra isso, é importante denunciar. Não podemos cochilar. A gente tem que se mobilizar contra esse tipo de proposta. Não, uma proposta de supremacismo judaico. Supremacismo. Eu comento com tristeza e com perplexidade, porque, exatamente, antes de dizer, repito, em qual mídia eu li, não me lembro, mas, eu entendo que eu fiquei não é isso, chocada. Eu fiquei chocada e eu queria confirmar isso. Não é mídia, isso são as propostas
dos integrantes dessa coalizão de extrema-direita que está no governo. Isso não é mídia, é a cabeça desse pessoal. Né? Sim, ok, sim, vai além. Entendo. Vou chamar a Anália, que está já na... Obrigada, Estécia, que a gente tem muita gente aqui esperando. Todo mundo quer fazer uma pergunta para o Caio. Obrigada, Estécia. Vou fazer uma proposta, então. Perguntas mais curtas e respostas mais curtas. Isso, maravilha. Perguntas mais curtas, tá, pessoal, por favor? E o Caio também vai responder também com respostas mais curtas. Obrigada. Anália? A Anália está com voz grossa, porque a Anália é minha esposa, e eu estou usando... Pois é, estava achando que estava diferente a Anália, mas tudo bem. É que meu celular não vale nada, então eu estou usando o dela. Por isso é que eu estou usando. Mas você, eu acho que pegou o ponto mais importante, eu acho, de toda essa discussão com relação a Israel. O que eu penso? Me dá a sensação que os israelenses, que a política, sei lá eu, que o país esqueceu por que Israel foi criado. Israel foi criado para ser um porto seguro, finalmente, depois de tudo que se passou pela história, né? Um porto seguro para qualquer judeu que precisasse de um país, de uma pátria, de um lugar seguro, de um lugar onde ele pudesse ser livre. Né? E virou um país como outro qualquer. Né? Hoje a gente enaltece Israel assim, de uma forma incrível pelas conquistas tecnológicas, porque desenvolveu isso, porque desenvolveu aquilo, não sei quantos prêmios Nobel e não sei, bacana, tudo isso é lindo, maravilhoso, desde que você não esqueça qual é o objetivo de Israel, por que ele foi criado. E esse grupo de extrema-direita está indo exatamente na direção de esquecer. Isso que você falou sobre a lei do retorno, que não vai passar, também acho que não vai passar, mas o simples fato de ter sido levantado já é um problema seríssimo. Para ter mais gente, o que vai acontecer é o seguinte: existe essa posição de um setor da sociedade israelense e de partidos que dane-se a diáspora. Né? Sabe? Ou seja, ele não precisa de você, não precisa de mim, o problema é de vocês. Israel é assim, gostou, não gostou. É isso, é uma realidade. Então, cabe agora, um judeu de fora tem duas posições. Eu fui muito claro na minha resposta anterior. Então, dane-se Israel. Então, vou boicotar Israel. Claro. Não, claro, isso é um lado. A outra proposta, então, eu não vou boicotar Israel. Eu não vou boicotar Israel. Eu vou boicotar esses partidos. Eu vou lutar contra esses partidos. E vou cultivar e vou vitaminar as forças mais tolerantes da sociedade e da política de Israel, esperando que elas aprendam com os erros que foram praticados, especialmente nesse ciclo eleitoral, e se unam. Você assistiu... Anália, por favor, tem muita gente... Anália, por favor, tem muita gente ainda na fila. Por favor. Rapidinho, só uma perguntinha rápida. Eu concordo contigo, rapidinho. Caio, só para saber se você viu o discurso do Lapid na ONU, recente. Então, vamos lá. Tá bom. Eu queria que outras pessoas entrem na conversa, senão vai ficar... Eu vi. Tá bom. Eu só queria saber a tua opinião sobre aquele discurso, porque eu fiquei encantado. Louco, hoje em Israel eu quero o Lapid. Eu quero o Lapid é meu mundo, sabe? Não é o Netanyahu na extrema-direita, mas ele é oposição, ele é minoritário. Fazer o quê? Bem, vamos lá, pessoal. Próximo. Joseph. Olá, boa noite. Eu gostaria que você pudesse comentar, espero que possa ser rápido, para alguma coisa que você passou rápido também, que é sobre o sumiço da esquerda israelense, quer dizer, de grande apogeu. O que aconteceu e desapareceu? O seguinte, rapidamente, 93 foram o auge das expectativas. Não havia maturidade política. Aí posso culpar o Arafat pelo fracasso dos acordos de paz, dos acordos de Oslo. Sabe, eles não vingaram. Sabe, não vingaram. Um acordo precipitado. Eu posso dar X% da culpa foi do Arafat, X não sei do quê. A esquerda diz que a culpa é de Israel, porque Israel fez... Sabe, não vou discutir agora isso. Os acordos morreram. E o Rabin morreu.
A partir daí foi ladeira abaixo. E ainda teve a intifada. Sabe? Então, Israel foi a sociedade de Israel foi para a direita. Ela foi para a direita. Sabe? E é isso. Sabe? Acontece em vários países. Você espera que isso mude. Você vê o que aconteceu, está acontecendo na Grã-Bretanha. Vou ser rápido. Sabe? Parecia que o Partido Trabalhista parecia acabado. Os conservadores fizeram tanta burrada desde o Brexit que, se tivesse eleição hoje, né, na Grã-Bretanha, os trabalhistas ganhavam de lavada. Então, política muda. Sabe? Ou você fica chorando em casa, o partido que eu gostava morreu, e aí, agora vai ficar no mimimi? Não. Então, você trabalha para que as forças políticas que você considera melhores para o teu país cresçam novamente. Hoje, não. Estão lá embaixo. Vamos lá. Tânia Menai. Ô, Tânia. Peraí. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bem. Ana está no Brooklyn agora, hein? Estou no Brooklyn, gente. Não, a Ana, minha filha. Ah, ela tá? Está morando no Brooklyn. Eu quero tomar um café com ela. Meus pais me convidaram aqui para estar aqui hoje, falando, vai ver o Caio. Caio, duas coisas, adorei que você falou, eu tenho que agradecer de joelhos o que você falou do Trump, porque eu tenho uma dificuldade gigante de convey the message. Quando eu chego no Brasil e eu falo do Trump, as pessoas ficam olhando para mim, quase sou atacada quando eu falo que aqui tem antissemitismo. Eu fui numa passeata num frio desgraçado, com 1 milhão de pessoas contra... Tem que ser mais rápida, senão vai ser coitado. Tem muita gente... Não, para ser rápida, para não... Não, eu sei, só quero te falar. Eu adorei o que você falou do pico, então... Enfim, só estou reforçando o que você falou. Foi os piores 4 anos da minha morada, que eu estou aqui há mais de 25, foi um horror. E não tem essa história de, mas o genro. Não, o genro dele é um horror junto. Mas vamos lá. No dia 17 de novembro, agora, o New York Times fez The Daily, o podcast, falou de um cara chamado Itamar Ben-Gvir. Você escutou esse podcast? Não, o Itamar é um dos 3 integrantes da coalizão de governo. Eu queria que você falasse para as pessoas um pouco Era o rapaz que não foi aceito pelo Exército. Ele tem 45 anos. Ele foi rejeitado pelo Exército, porque era um maluco, um delinquente de extrema-direita. Israel achou que ele não era qualificado para o Exército, era um cara perigoso para o Exército de Israel, para dar uma ideia. E esse cara vai ser o ministro da Segurança Pública de Israel. É isso que eu queria que você falasse para as pessoas. Para as pessoas terem falei 2 vezes. Isso, esse cara, eles dedicaram, para quem não sabe, um podcast inteiro no New York Times, outro dia, só sobre esse cara. Eu fiquei chocada, eu entrei no Google e o que você acha que no Brasil as pessoas têm essa dificuldade de aceitar que o Trump e o trumpismo é a favor de Israel, só porque ele gosta de Israel, eles não têm, que esse nazismo todo, que esse fascismo todo que a gente passou, assim, qual é a dificuldade? Mudou. Escuta, você é uma geração diferente da minha. É uma comunidade. Eu fui criado numa comunidade que o establishment era Ben-Gurion, Golda Meir. Esse era o meu mundo. Em 1970, eu tinha 12 anos, o Ben-Gurion apareceu em São Paulo. Nós fomos 20 mil, não sei quantas pessoas estavam no ginásio de Ibirapuera para ver o Ben-Gurion falar. Foi um pouco antes da morte dele, 2 anos antes da morte dele. Hoje em dia, a comunidade judaica mudou. Sabe, é uma outra comunidade. Sabe? Espero que ela mude outra vez. Para mim, mudou para pior. Sabe? Eu vou fazer o quê? Eu entendo o teu desgaste falar com as pessoas. Eu sinto com algumas pessoas também. Embora meu mundo é um pouco diferente. Meus amigos são que nem eu, graças a Deus. Não, meu também. Os meus amigos são que nem eu. Não tem eu sou produto do movimento da Razip. Desculpe eu bancar aqui o inspetor da turma, mas vamos lá, próximo. Vai lá, só queria que você dividisse isso. Obrigada, Caio. Valeu, um beijo. Beijos. Paulo Blanc, por favor. Paulo, seu microfone. Peraí. Pronto, estão me ouvindo? Fala. Ok, boa noite, Caio. Boa noite. Estou falando aqui do Rio de Janeiro, da Várzea Carioca. Então, é o seguinte, adorei te ouvir, porque muitas coisas que você foi falando foram viagem para mim, inclusive o Dov Samir também faz parte da minha mitologia e etc. Colaborei com a Shalom, mas com a
qual era o nome dela, aquela argentina, a Patrícia Fins. Não, a Patrícia da Argentina. A Patrícia era pergunta. Ela casou com a Vamos lá, Argentina. tem muita gente ainda. A pergunta. Então, embora carioca, eu vou fazer a pergunta rapidinho. Mas o negócio é o seguinte, rapaz. Eu primeiro quero dar parabéns por falar uma coisas proibidas, né? Fascismo, por exemplo, e relacionar isso ao Estado de Israel. Eu acho que a questão que eu queria te colocar é uma reflexão e eu queria saber o que você pensa disso. A questão da identidade judaica, hoje em dia, passa pela identificação com o Estado de Israel, o que impede de qualquer pensamento crítico. Por quê? Porque, nessa medida, a pessoa que faz uma crítica a Israel, que é automatizado enquanto Estado que a gente tem que defender, está defendendo a si mesmo, porque a identidade judaica sofreu um esvaziamento. Essa é uma ideia que eu tenho trabalhado com ela há muito tempo e gostaria de ouvir a tua opinião sobre ela. A segunda coisa que eu queria mencionar é a seguinte: eu me inscrevi de propósito depois de ouvir várias vozes, porque eu queria ver quem é que ia levantar a questão do bolsonarismo no Brasil e da relação com os judeus. Só um momento, Paulo, desculpe, mas aqui o tema é Israel e a política. Vamos deixar que nosso grupo se caracterize por ser um grupo apolítico. Então, por favor, vamos se basear apenas na política israelense, que é o motivo dessa palestra. Mas eu não sabia que havia essa censura, não, porque... Não é censura, não. É uma censura, meu camarada. É o tema. Paulo, desculpa, Paulo, não é, desculpa, eu vou interromper. Não é uma questão de censura, nós não censuramos ninguém. É uma questão de manter o tema e respeitar o tema. Tá bom, eu vou fazer um acordo. Vamos deixar o Caio resolver se isso está fora do tema? Eu já respondi sobre o que eu acho do Bolsonaro. Eu não vou chover no molhado. Pela reação, você vê o que é o bolsonarismo. Escuta, eu sou brasileiro. Vamos lá, Caio. Mas a primeira questão, você poderia falar? A primeira questão está muito simples. Hoje em dia, eu citei na minha palestra a opinião de um dos líderes dos judeus americanos, Abraham Foxman. Foi presidente da Liga de Antidifamação da Bnei Brit, um dos mais importantes líderes judeus americanos. Esse governo não dá. E dependendo do que aconteceu em Israel, eu não consigo mais apoiar o Estado de Israel. Ou seja, você chegou num momento da história que, dependendo do rumo que Israel tomar, pode haver um divórcio de setores da comunidade judaica americana, e não são setores de esquerda, não. Isso não é esquerda. Isso é o establishment judaico-americano. Não é a esquerda. É o comando do judaísmo. Você tem rabinos horrorizados do que está acontecendo em Israel, rabinos liberais. Então, esse debate, sabe, você vai acusar o Abraham Foxman de ser antissemita? o rabino, agora, eu li uma entrevista nesses dias, um dos principais líderes das congregações reformistas. Sabe, existe um clima de indignação e de preocupação com Israel. É isso. Vamos para a próxima? Vamos. Yara Feldman. Yara, de fato, não é Yara, aqui é o marido da Yara. Opa. Estou vendo que não é Yara. Eu trabalhei com o Caio e a Yara trabalhou com o Caio na Shalom nos anos final de 70, maravilha. 80. Faz essa pergunta, e então, por favor. Coração bate forte. Bom te ver. Coração bate forte por poder ver ele e ver que as ideias e a coerência continuam a mesma. Isso é muito importante. Nunca foi radical. Sérgio Feldman. Eu já fiz umas extensões já. Eu estou lançando um livro em breve, já vou chegar com o Flux, depois para sugerir no começo do ano. Boa. Abração, Sérgio. Se chama Origens do Antissemitismo Cristão. A minha pergunta é a seguinte: judaísmo não combina com fascismo. A coerência interna do judaísmo, as linhas mestras, o pensamento judaico, não combina. Caio, qual é a sua opinião sobre o que aconteceu na Hebraica do Rio de Janeiro, já que a maioria é do Rio de Janeiro, em 2017, quando os judeus aplaudiram falas de cunho racista, homofóbico, etc., etc. Para mim, isso foi
a maior vergonha que eu passei como judeu, eu trabalho na universidade e eu tenho que dialogar e discutir com o pessoal da esquerda. E é verdade que existe ranço. E a melhor forma de combater o ranço antissemita ou anti-israelense, porque acaba sendo uma mesma coisa no final, não é, mas fica sendo, a melhor forma é mostrar o lado de Israel e o lado do judaísmo, que é humanista, que é universal. Eu queria a tua opinião, Caio. Um abraço e prazer imenso de ouvi-lo. A resposta é simples. Judeus são plurais. Se tem judeu racista, agora se tem judeu racista, judeu homofóbico e judeu não racista, e não, sabe? Qualquer sociedade. Nós somos... O que nós trabalhamos com a ideia é que nós temos alguns parâmetros, talvez um pouco mais qualitativos, que a gente, sabe, tem expectativas muito altas, mas é isso. Não tem judeu escroque, não tem judeu que é o Madoff, não tem judeu criminoso, tem judeu igual. A famosa coisa apócrifa, né, do Dizengoff, aquela famosa história que não é nem verdade, que ele fundou, o primeiro fundador de Tel Aviv, né, falou, construiu a prisão, né, construiu a cadeia. Né? E aí, quando entrou o primeiro preso, ele falou, finalmente é um país normal, uma sociedade normal. Sabe? Então, aí, a gente querendo criar um critério de pureza, para a gente não existe. Você tem que... Leão já falou, Israel só vai ser um país normal quando tiver prostitutas. Até demais, né? Vamos chamar o André. Prostitutas faz tempo. André, eu vou chamar o André, gente, que a gente está aí com a hora corrida já, 10h30. André, por favor. André? André, libera o microfone, André. Agora. Boa noite, André. Prazer estar Boa aqui, noite, sou admirador seu. Caio, eu queria fazer uma pergunta, o seguinte, o que é que você acha melhor para Israel em relação ao Brasil? Um candidato que foi a Israel, foi convidado para ir ao monumento do Holocausto, não foi. Foi na Palestina, convidado para ir para o túmulo de Yasser Arafat, foi. Colocou flores. Fez doação para a causa palestina. É aliado a todos os inimigos internacionalmente de Israel. Recebeu aqui no Brasil, com pompas e honras, o Ahmadinejad. E o outro, de direita, que vocês chamam de fascista, tem feito vários acordos com Israel e promovido várias alianças comerciais. Tá? Fora, só para voltar, fora que os partidos ligados a pergunta, André, a esse presidente queima a bandeira de Israel, PSOL, etc. A pergunta é essa: o que é melhor para o Brasil? Tá? O Bolsonaro ou o Lula, com a esquerda dele? Já respondi, eu votei no Lula, eu já respondi essa pergunta. Sabe, é uma coisa pessoal, eu jamais votaria no Bolsonaro. Para mim, ele vai contra meus valores, todos os valores, meus valores políticos, morais, princípios, meu judaísmo, sabe? Eu já respondi. Eu não gosto do Lula. Eu tive que escolher entre o Lula e o Bolsonaro. Eu escolhi. Já acabou. Desculpa. O Lula foi diplomado. O Lula toma posse primeiro. Agora cabe, sei lá, acabou. Ele é o presidente do Brasil. Eu vou criticar o Lula agora. Eu vou pedir... presidente. A gente tem que manter um pouquinho o tema, porque tem tantas perguntas e eu sei que tem várias pessoas que querem perguntar para você, Caio, você sendo jornalista, mas a gente tem que manter também o tema. Então, vou pedir para todo mundo que fizer pergunta que seja mais direcionado para Israel, porque eu acho que é melhor até para a gente dar andamento, tá? Obrigada. Vou chamar o próximo. Eva, por favor. Obrigada. Alex? Boa noite. Opa, oi, Alex. Boa noite, Caio. Boa noite. Eu sou um dos viúvos do Manhattan Connection, só para me posicionar. A minha pergunta é a seguinte: fala-se na direita, em Israel, em geral, mas em Israel em particular, como se fosse um conjunto homogêneo, politicamente homogêneo. E a direita, na realidade, é composta de, pelo menos, alguns grupos com interesses específicos. No passado, a direita representava principalmente segurança.
a população israelense, quando estava mais ameaçada, quando tinha mais atentados, ia mais à direita, saía daí. Aliás, depois que o Rabin morreu, isso ficou bem claro. A minha pergunta é, você indicaria algum grupo que é central na direita israelense? Quem domina Israel? Porque tem a direita religiosa, a direita nacionalista, a direita conservadora, enfim, tem várias motivações. O líder mais importante do país é o Netanyahu, não tem como. Só que ele precisa, para governar, ele precisa fazer coalizões. Por um tempo, ele fez coalizões, ele traiu, né? Ele fez uma coalizão com o Gantz. Lembra? Ele fez uma coalizão, uma das eleições, ele fez uma aliança, falou: nós vamos ser rotativo. Na hora que era a vez do outro assumir, ele deu a rasteira. Então, você não pode fazer uma aliança com o Netanyahu, ele é um traidor, ele não tem escrúpulo. Agora, ele fez uma aliança com a extrema-direita. Mas ele é o líder mais importante. Ele tem, eu dei os números. Da política, Caio. Eu estou querendo entender a população. Não, mas acabei de responder. A população israelense. Ele é o líder mais importante do país, ele é o líder mais popular de Israel. Só que, para governar, mas Israel hoje é um país fragmentado. É um país com pequenos partidos muito poderosos. Como o país está fragmentado, esses 3 partidos se uniram, de extrema-direita. Eles são 11% do eleitorado. Mas sem esses 11%, sem esses 3 partidos, o Netanyahu não governa. Então, ele está entregando para esses caras essas coisas infames. Ele não é assim. O Netanyahu não é religioso. Ele não quer mudar a lei do retorno. Ele aceita se você é gay, não é gay. Ele não está preocupado com isso. Mas esses caras estão. Então, ele tem que fazer um acordo com esses caras. Ou porque ele não tem que fazer acordo mais. Se não tiver acordo com esses partidos, vai acontecer. Israel vai convocar uma nova eleição. É isso. Senão ele não assume o poder. Se ele não tiver essas cadeiras do lado dele, ele não governa. Vai ter que convocar outra eleição. Israel é uma democracia parlamentar. Não tem mágica aí. Próximo. Eva, você ainda está aqui por aqui, Eva? Eva Geiger? Microfone, Eva. Microfone. Eva? Desbloqueie o seu microfone. Não está conseguindo liberar o microfone. Conseguiu, pode falar. Agora vai. Que horas vai acabar? Senão não vai acabar nunca. Vamos fixar um horário? Não? Então, só tem mais 2 para perguntar. Depois a Eva pergunta, o Eliezer pergunta e encerra. Mas não é o seguinte, Israel renasceu politicamente pelo sionismo. Mas o sionismo também foi alimentado por 2000 anos de orações falando da volta a Jerusalém. Então, eu acho que, na verdade, o poder tem que ser dividido entre os religiosos, que também tiveram essa importância no renascimento de Israel, e o sionismo político. Agora, infelizmente, no momento, essa coalizão está sendo muito difícil, mas durante muitos anos, Israel conseguiu ter partido religioso no governo e andava. Nós não podemos idealizar Israel. Israel é um país agora como qualquer outro país. A direita realmente está avançando em todo o mundo. E temos que ter uma paciência em metabolizar isso e ajudar que realmente volte ao caminho que nós sempre desejamos, né? Desde os tempos que nós éramos, né, de partido de Dor, apoiei. Né? A questão, só para responder rapidamente a sua pergunta, não tem nenhum problema contra partido religioso de direita, que não tem. É o seguinte: quando esses partidos que sobem ao poder democraticamente passam a ameaçar a democracia. Esse é o dilema que os extremistas, os fundamentalistas, mas nem todos os religiosos. Não é fundamentalista. Não estou discutindo o que aconteceu no Brasil com o Bolsonaro, o que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, ou seja, você usar as ferramentas democráticas para minar a democracia. Então, é isso que acontece com esses partidos, essa diferença. A gente não pode idealizar o país. Nós não podemos idealizar o país. Não estou preocupado em idealizar o país, estou preocupado que eles ferrem a democracia. Nós queremos isso, nós queremos todos, né? Que todos os países fossem
Eles todos os estão países do mundo idealizando. fossem democratas. não estou idealizando, Se pelo todos os contrário. países do mundo fossem democratas. Eu acho que eles são reais, eu não estou idealizando, eu tenho medo deles. Vamos lá. A última. Eliezer. Caio, uma perguntinha com relação à tua opinião. Como Israel se comportará na sua política externa com o governo Lula, eleito democraticamente, tendo em vista todo o apoio que tenha dado Netanyahu a Bolsonaro, e como o Brasil vai atuar na política externa com Israel, tendo em vista o reverso da moeda. Eu não estou acompanhando com atenção isso. Eu não quero dar uma resposta de coisas que eu não sou muito familiarizado. Agora, o que eu vejo no caso da política externa brasileira hoje, eu acho que várias questões que levaram ao que se chamava na época de o protagonismo do Lula, na ocasião, não existe hoje. O protagonismo do Lula no exterior é outro. Por exemplo, ele está muito mais preocupado com a questão de meio ambiente, hoje em dia, que é o passaporte para o Brasil se reintegrar no mundo. Desfazer ou seja, eu não acho que Irã, Israel, nada disso é importante hoje em dia para o governo Lula, inclusive porque ele quer aproveitar a boa vontade que vai ter na Europa, nos Estados Unidos, nessa questão do meio ambiente, para ganhar espaço e capital político e investimentos para o Brasil. O resto é isso. Depois eu atendo. Obrigado, Caio. Eu queria só chamar o Léo Menachê, você ainda está aqui junto com a gente, porque você mandou uma pergunta no chat e não levantou a mão. Você quer fazer a pergunta para a gente finalizar, Léo Menachê? Ou Tatiana, que também me pediu aqui no chat? Boa noite. Quem Oi, está Léo, falando pode comigo falar. é Suzana? Leon, né, Leon? Você pode fazer Leon. a sua pergunta que você escreveu lá no chat, por favor? Não, eu escrevi uma pergunta e escrevi outras coisas, de certa forma, para tentar colocar uma opinião e não ocupar a tela e tirar a palavra de outras pessoas. Acho que é uma forma também, em paralelo, a forma de se manifestar. Infelizmente, eu fiz uma pergunta aqui e a Tatiana se incomodou com ela, mas eu fiz realmente, não sei qual pergunta. Sobre o cenário, né? O cenário dos Estados fiz uma Unidos e pergunta, Israel. Você fez acho essa que pergunta. Perguntei se não seria o caso dos 75% dos democratas fazer o de Israel número 2. Não sei se foi essa a questão que eu levantei, que ofendeu a Tatiana, mas, em síntese... Não. A Tatiana achou uma pergunta muito boa e ela até falou aqui para mim que ela ficou, né, queria que essa pergunta tivesse saído. Eu vou, então, falar aqui, já que você não está lembrado, só para te ajudar. No cenário atual nos Estados Unidos, você está falando se isso compromete com o cenário em Israel, é isso que você perguntou. Não Diante do quadro pintado nos Estados Unidos, o problema com Israel é o menor? Foi essa pergunta que você fez. Essa foi pergunta. Né? Então, porque vejam bem... Então, vamos fazer essa pergunta... Sim. Vamos fazer diretamente para o Caio, tá? Para a gente não perder tempo. Né? Por gentileza, é um prazer poder conversar mais com você. Mas a questão é a seguinte, nós temos Israel com seus problemas e temos a diáspora com 10 vezes mais problemas do que Israel. Cabe aqui a nós, então, cabe sim preocupar com Israel. Mas, pelo que eu estou vendo, o problema está muito mais na diáspora do que em Israel. Israel é um país soberano. Nós estamos querendo impor a Israel, país soberano, por sua estratégia de longo prazo, a moral individual. Eu entendo o Blinder quando fala, meu amigo, eu penso assim. Não adianta querer puxar a um intelectual, a um acadêmico, realmente questões que falam sobre soberania nacional, porque os acadêmicos têm uma moral, vamos dizer, kantiana, tem uma moral tipo, é assim, 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 que é suspeita para ser aplicada em estados nacionais, não combinam
Não adianta você quer ser... Posso dar minha resposta rápida para não ficar... Então, essa é uma posição que eu fico pensando nisso. A pergunta era essa. Podemos sair disso? Há possibilidade de sair dessa situação? O Caio vai responder. Por favor, Caio. Vou ser direto. Eu vou resumir tudo que eu falei durante uma hora. Eu não pertenço ao povo sueco. Eu estou irritadíssimo com o atual governo da Suécia. Eu sou sueco? Não. Agora, eu posso opinar sobre Suécia, sobre Azerbaijão, o que eu quiser. Agora é o seguinte, eu pertenço, essa quer dizer a diferença, eu pertenço ao povo judeu. Eu sou brasileiro, sou americano, mas eu sou do povo judeu. Então, eu tenho todo o direito de me meter e de me envolver com Israel, porque existe esse pacto da diáspora com Israel. Israel existe, aquilo que várias pessoas comentaram, um dos motivos da existência de Israel é o nosso porto seguro. Eu tenho o direito, pela lei do retorno, de ir para Israel. Israel tem que me acolher. Eu sou judeu. Se eu quiser ir para Israel, eu vou. Então, eu posso palpitar quanto eu quiser. Eu sou um cidadão em potencial de Israel. É isso. Então, claro que eu posso me meter. E Israel precisa... eu acho, mas falar, claro que Israel precisa da diáspora. Como não precisa? Óbvio que ele precisa da gente. Do nosso apoio político, das nossas doações e do nosso envolvimento. Não digo que você não deva se meter. Eu digo que cada um pode ter a sua moral, mas que é difícil fazer uma combinação entre a moral eu já respondi, eu sou judeu, eu sou do povo, eu pertenço ao povo judeu. Todos pensamos assim. Mas não é, eu não pertenço, eu vou resumir outra vez, eu não pertenço ao povo sueco. Sim. O governo aqui na Suécia, eu posso, na minha conta, me afeta porque eu sou cidadão do mundo. Mas eu pertenço ao povo judeu. Então é isso. Não estou te cortando a palavra, eu não sou contra essa posição. Eu tenho a mesma questão. Só que, às vezes, quer dizer, o que eu fico realmente em uma situação de paradoxal, ou sem saída, uma aporia, como se diz, é como combinar a moral individual que nós temos com uma ética nacional soberana, estratégica, de longo prazo. Isso não é uma moral individual. Eu como cidadão, eu sou povo judeu. Eu não falei, não é o Caio Blinder, eu pertenço ao povo judeu. Não é uma ética individual essa, é uma ética bem, vamos lá. Eu acho que deu para entender o que nós estamos falando. Vai, Moisés. Agradeço, muito obrigado. Obrigada. Encerramos aqui as perguntas. Tá, Caio? Pessoal, obrigado. Eu acho bacana esses debates, né? Mas, olha... Moisés, abre o microfone, Moisés. Lembrando daquilo que eu falei no começo. A gente vai no bar e se o bartender chegar para mim, não sirvo nenhum de vocês. Não importa se você porque vocês são judeus. Tá? Esse é o nosso problema. Correto. Peraí. Caio, só para te dizer que nós, do Segundas Intenções Connection... Grande nome, aliás. Parabéns. Foi perfeito, muito obrigado. O jornalista são temas sempre atuais, sempre serão polêmicos, e que bom que a gente tem essa lógica da discussão. Nós somos abertos a todas as conversas. Há 2 anos, nós fazemos isso todas as segundas-feiras. E, mais uma vez, obrigado ao Caio, de Nova York, falando conosco neste horário. Muito obrigado à audiência, a vocês. Caio, a palavra é tua para a tua despedida e eu volto para apresentar o próximo convidado. Não, valeu, pessoal. Obrigado. Eu sou uma pessoa com tripla lealdade, né? Judeu brasileiro, judeu americano e um judeu, sabe? Então, eu vivo nesses 3 universos e foram os temas... E vamos tomar cerveja no mesmo bar, né? Ou não. O garçom vai servir, né? Garçom vai servir, não vai discriminar. Valeu. É isso aí. Pessoal, então, é isso aí. Da minha parte, missão cumprida. Muito obrigado. Valeu. Nosso próximo Segundas Intenções terá como convidado o professor e pesquisador Ronaldo Weinfass. Tema da palestra, ser ou não ser judeu. Mais um teminha bom para se ouvir e discutir.
Dilemas e conflitos da comunidade sefaradita no Brasil holandês, com a expulsão ou conversão forçada dos judeus de Portugal, e em 1497 e a implementação da Inquisição em 1536, muitos fugiram da península. Resumindo, vários tornaram-se judeus sem judaísmo. Toda essa diáspora, dentro da própria diáspora dos judeus portugueses e suas metamorfoses identitárias, pouco conhecidas, serão contadas pelo historiador Ronaldo Weinfass, mestre pela UF, doutor pela USP, autor de livros sobre Brasil colonial e Inquisição, com destaque para a obra intitulada Jerusalém Colonial. Não percam Dilemas e Conflitos da Comunidade Sefaradita do Brasil holandês. Até segunda-feira próxima, dia 19, 21 horas, todos já convidados. Mais uma vez, obrigado por essa conexão. Valeu, até a próxima.